Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a mais um episódio do nosso podcast da Escola do Empreendedor Raiz. Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não sabe do que se trata, esse é um canal que fala de empreendedorismo e de intraempreendedorismo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a vida de todo empreendedor e de todo intraempreendedor também, que é a saúde mental. Hoje nós vamos entrevistar aqui o meu grande amigo Deni Braga, psicanalista. Vai falar aqui pra gente como a psicanálise pode ajudar o empreendedor se você se sente sozinho a empreender, se você tem dificuldade com ansiedade, depressão, que são esses males desse século, né, que vem acometendo muitas pessoas. Esse é um assunto muito importante que inclusive pode salvar vidas. Então se você tem esse tipo de problema, se você se sente assim, se você conhece alguém que passa por esse problema, que enfrenta esses desafios, então por favor, assista esse vídeo e encaminhe esse vídeo para as pessoas que precisam, ok? Antes da gente começar com o assunto, eu passar a palavra aqui pro Deni, eu quero convidar você a fazer parte da nossa comunidade da Escola do Empreendedor Raiz. Vou deixar um QR Code aqui na tela, um link aqui na descrição para que você entre na nossa comunidade. Lá na comunidade você vai ter a condição de fazer network com outros empreendedores para que você possa trocar negócios, fazer o seu B2B ali, divulgar as suas competências, suas habilidades, encontrar oportunidades, divulgar o seu trabalho, encontrar clientes, fornecedores, enfim. Lá você vai poder conhecer outros empreendedores e crescer junto com eles. Eu quero fazer negócios com você lá dentro, ok? Também você vai encontrar uma área de capacitação, a nossa área de educação empreendedora, que a gente está preparando vários treinamentos, certificações para ajudar você a ser mais assertivo ao empreender, para que você não fique naquela estatística das empresas que abrem e fecham todos os dias, mas para que você tenha sucesso no seu projeto, ok? E também nós estamos preparando ferramentas que vão ajudar você a ganhar produtividade e administrar melhor o seu negócio, tudo lá dentro. Por enquanto, você pode ser um membro fundador da nossa comunidade e acessar lá tudo de graça, para ir utilizando, dar os seus feedbacks e ajudar a gente a construir os melhores recursos que façam sentido para a comunidade. Daqui a algum tempo, não sei quando, esse tempo é limitado, mas logo em breve a gente vai cobrar uma assinatura por isso. Então a hora de entrar é agora, para que você seja um membro fundador e esteja lá com a gente, ok? Não posso deixar também de agradecer aqui o pessoal da AD Sampa e do SampaCast, que vem me ajudando muito aqui do estúdio do SampaCast, a Thaís, o Carlos Eduardo, o Paulo, o Daniel. Quero mandar um abraço para eles aí, agradecer por todo o suporte que eles têm me dado aqui. Se você é um empreendedor da quebrada, um empreendedor social e precisa de suporte, sala de reunião, coworking, entra no site lá, adsampa.com.br, que você vai encontrar várias soluções, tudo de graça lá, para ajudar você no seu negócio, ok? Então é isso. Feito aqui, então, as apresentações, as boas-vindas, eu sou o Thiago Miranda, esse aqui é o meu grande amigo Deni Braga, faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, é um grande prazer ter você aqui, meu amigo. Prazer é meu, Thiago. Deni, fala pra galera, quem é o Deni Braga, o que você faz, como que você chegou nessa área de psicanálise, conta pra gente um pouquinho da sua história. Certo, já tem quase 20 anos, né, cara, que a gente fazia trabalhos com e-commerce, passou rapidinho e agora estamos aqui falando até sobre transição de carreira. Verdade. Muita coisa mudou depois daquela época. Eu tava fazendo as contas, acho que foi mais ou menos em 2006 que a gente se conheceu, né? Tem e faz tempo também que a gente não se encontra, né, cara? Sim, só nas mídias, né? Só sociais, nas mídias, a gente vai se encontrando por lá, curtindo alguma coisa que você viu que você apareceu no programa aqui esses dias, né? Apareci? Apareceu. No episódio com o Gustavo. Poxa, eu vi, cara. Você vai colocar nesse também? Porque eu tava sabe, né? entrevistando lá. Vou pegar um corte, hein? Vou pegar um corte lá. Poxa, você não mudou quase nada, pô. Agora, louco. Eu e o Gustavo, a gente mudou um pouquinho mais. Não, o Gustavo tá legal ainda, né? Acho que eu mudei mais que ele. O Gustavo deu uma enxugada, mas você não. Eu você tava com aquela barbinha assim, fininha. Se você não assistiu, não sabe do que a gente tá falando, o Gustavo Guimarães, ele falou sobre comunicação e oratória aqui, foi um dos nossos primeiros episódios. Se você não assistiu, assiste lá. Logo no comecinho tem um take de um programa que o Deni apresentava junto com o Gustavo e lá eu fui entrevistado. Então eu fiz uma brincadeira, coloquei um corte lá, assiste lá que você vai gostar. Não, ficou divertido, cara. Mas vamos falar então dessa trajetória, né? Porque você até pediu para eu citar um pouquinho como foi essa transição de carreira. E eu comecei em 97. Em 97, no ensino médio, eu me deparei com uma matéria de psicologia no ensino médio, de uma escola bem tradicional em Osasco. E todos os alunos ficaram assim meio que revoltados, a maioria. Como assim? Psicologia? Caiu de paraquedas essa não é matéria? comum, né? Não é comum. Por que colocaram essa matéria na grade, né?
E aí, como eu já tinha um certo comportamento, assim, de analisar as coisas quando era criança, quando era adolescente, já tinha um perfil, assim, que minha mãe até comentava, que eu parecia que com 5 anos já era adulto, que eu conversava e perguntava como que ela estava, né? Eu queria investigar as causas de dores das pessoas, entender por que aqueles certos comportamentos eram comuns para certas pessoas em algumas situações, enfim. E aí aquilo foi um prato cheio. Já era um mini analista. Já era um mini analista, mas eu não tinha ideia, né? Eu acabava me sentindo até um pouco, em algumas situações, um pouco isolado, porque eu era muito reflexivo, era aquela pessoa que, se não fosse para ter aqueles amigos com uma conversa mais profunda sobre a vida, sobre os sentimentos, eu não conseguia discutir futebol, não discutia, enfim, nada disso. Então eu era mais excluído mesmo, eu tinha um grupo bem restrito. Aí quando chegou no ensino médio, aí psicologia, aí eu falei, que bacana, deixa. Aí eu fiquei muito encantado com aquilo. E aí comecei ir na biblioteca, comecei a buscar muito conhecimento. As pessoas que me conheciam, as mais próximas, que percebiam esse meu interesse por psicologia, me davam livros, então eu comprava livros. Eu pegava os livros da biblioteca e esqueci de devolver, porque eu queria ficar absorvendo mais. E aí começou. Só que aí acabou pintando uma questão financeira. Então eu acabei crescendo os olhos e eu preciso ganhar dinheiro rápido. Então é aquela fase de adolescente. Então vamos ganhar dinheiro rápido. E aí acabei entrando para trabalhar em banco. E fiquei lá por 8 anos. Então foi lá, nesse trabalho de banco, que eu acabei entendendo o que é você adquirir uma doença psicossomática. Porque quando você faz uma coisa em que o seu propósito não está batendo com aquilo, você está fazendo só pelo dinheiro, você acaba recebendo um dinheirinho um pouquinho maior do que talvez se você fosse trabalhar com outra coisa, mas não estava sendo proveitoso para a minha vida. E aí acabei adquirindo uma doença psicossomática, que no caso foi tendinite e bursite nos 2 braços. Então até hoje o pescoço é meio... De it eu entendo. De it, né? Tem todas as ites que você imaginar, eu tenho. Então, que é uma coisa assim que os médicos falavam assim, poxa, mas como, cara? Isso aí é doença que acontece mais em mulher e quando tem um movimento repetitivo muito constante. Mas enfim, e aí encerrando esse ciclo, eu acabei estando meio dividido, que eu queria ser músico. Então, na época do ensino médio também, eu já era músico, já dava aula de música, de teoria, de guitarra, de violão. E aí veio a psicologia para mim, eu me senti meio chamado. Só que eu falei, mas e a música, né? A música é uma coisa que tá mais forte em mim. Aí eu fui e comecei a fazer a graduação de musicoterapia. Aí comecei a fazer musicoterapia, só que chegou um determinado momento de estágio, que fazia estágio com crianças no Cotolengo, lá na Raposo Tavares, né, uma instituição de crianças e jovens. E aí eu percebi que naquele momento eu não tinha emocional o suficiente para lidar com problemas de saúde graves, né, das crianças. E aí acabei abandonando o curso, e aí nisso foi quando a gente se conheceu, porque aí eu saí do banco e comecei a empreender em e-commerce. E aí nós fizemos várias palestras, a gente se encontrava em B2B. Sim. E aí eu comecei a fazer também produção. Eu lembro que você tinha uma veia mesmo para arte, assim, né? Eu creio que tem uma certa sinergia aí, né? A minha esposa, a Malu, não sei se você lembra dela, ela é psicóloga também, né? Sim. E acho que tem uma sensibilidade, né, para você ser um psicólogo, né? De você ter essa empatia, de se colocar no outro. Lógico, tem todo um estudo, uma preparação, né? Você tem a ciência ali, né, por detrás, mas acho que um bom psicólogo, ele é muito sensível também, né? E na música, na arte, você precisa dessa sensibilidade. Então acho que tem casa as coisas aí, né? Acho que você não estava em áreas divergentes, mas complementares ali, né? Sim, porque a música, cinema, até um dos primeiros livros que eu ganhei de uma amiga era cinema e psicanálise, né? A relação que tem do olhar da câmera, o olhar do movimento, o olhar do olhar, né? Quando você está por trás da câmera, você está enxergando uma coisa que está olhando uma outra coisa. Interessante. E o que aquilo representa na parte íntima da pessoa, né? Cada um, ao enxergar uma cena, assistir uma cena de um filme, ou ouvir uma música, ela vai ter um tipo de sentimento, algo que vai... Percepção diferente. Percepção, vai puxar uma memória, vai puxar um trauma, vai puxar uma coisa que às vezes a pessoa não consegue identificar o que é, porque era uma época muito tenra da infância, e aquela música que a gente parece... Puxa, que música é essa? Ou, quando eu ouço esse tipo de música, esse toquinho me remete a alguma coisa, me dá uma emoção, eu não sei o que quer dizer. Sim. E aí, na psicanálise, você vai investigando isso, vai entendendo aonde aquilo é sofrimento, aonde aquilo é desejo, angústia. Enfim, aí começamos, né,
na parte de e-commerce, e eu acabei passando a me focar mais na psicologia do consumo, mais focado em psicologia das cores, para fazer uma copy persuasiva, para usar os gatilhos certos. Então, uma outra forma de usar a psicologia. E aí foi assim por muitos anos. Aí tinha produção artística que eu fazia, produção teatral, produção musical. Continuava tocando, fazendo trilha sonora para espetáculos de teatro. E sempre assim, até nas composições, tinha banda. E aí nas composições eu percebia que as músicas eram muito longas, composições próprias, e eram músicas assim que tinham uma letra muito profunda do aspecto psicológico, né? Então eu comecei, falei, peraí, alguma coisa tá me chamando, parece que tem algum propósito que eu não tô atentando, que eu não tô aceitando. E aí foi quando muitas coisas aconteceram, e aí eu comecei mesmo, aí até a pandemia também deu uma reviravolta na vida de todo mundo, que aí eu comecei a buscar cursos de terapia holística, quando eu comecei a estudar yoga e praticar também, para ter uma expansão de consciência, para entender mais corpo, espírito, alma, essa junção da gente e do coletivo. E aí foi quando eu acabei decidindo, estudei para decidir que a psicanálise seria um ramo muito congruente com aquilo que eu tinha vivido. Né, que eu posso unir várias coisas, posso dar entrevista, eu posso fazer uma palestra, eu posso gerar conteúdo, eu posso fazer intervenções dentro de empresas, eu posso atender pessoas, eu posso fazer trabalhos assistenciais para a saúde mental, enfim, compartilhar, né, conhecimento mesmo. Entendi. E aí teve esse monte de transição de carreira. Então, chegou o momento quando você também conheceu o Luiz Gustavo, o Salomão Júnior, a gente estava iniciando uma produtora juntos, que era uma produtora uma agência produtora, né? Então a gente fazia, dividiam as tarefas ali, e eu ficava na parte de gestão audiovisual, que é onde eu tenho a formação de graduação. E aí foi um trabalho bacana, mas só que chegou um momento que eu precisava atender a uma voz interior, né? Atender uma coisa que, puxa, você está no caminho errado, você não está seguindo o seu propósito. Vai pro atendimento das sessões, vai ajudar pessoas a encontrarem o sentido da vida, vai ajudar as pessoas a se descobrirem, vai ajudar as pessoas a serem a versão verdadeira dela, e não uma versão montada, uma versão toda encaixada com peças de outras pessoas ou peças de influências externas. Né? Ajudar as pessoas a abandonarem seus medos, aquilo que paralisa, aquilo que inferioriza as pessoas, saber lidar com as emoções, porque saber lidar com emoções no empreendedorismo, com a família, na rua, em qualquer situação. É quando machuca um joelho, é quando pega uma doença grave. Então, tem que saber como lidar com as emoções. Então, isso eu tenho como missão de poder ajudar essas pessoas a viverem uma vida um pouco mais leve, com um pouco mais de consciência, não deixar que qualquer obstáculo venha a destruir o seu humor, destruir a sua paz, e não permitir que um sentimento negativo destrua uma pessoa e prolifere aquela maldade, aquela tristeza para filhos, esposa, marido, colegas de trabalho. Sabe aquela pessoa que chega na equipe de trabalho, quando ela chega, todo mundo fala, ih, chegou. Ai, ai, ai. Afeta a produtividade não só dela, mas do ambiente todo, né? Sim, imagina um empreendedor estando com esse tipo de sintoma, né, de negatividade. E aí a gente pode falar, né, inclusive... Tem muito, né? Porque, o dia a dia do empreendedor, nesse país, então, o empreendedor é um herói, né? Sim. É complicadíssimo, né? Mas pelo que você está me contando, me parece que, assim, você passou por um processo para se encontrar, aquilo que você... para unir a sua paixão para aquilo que você tem de vocação também. Então, você falou, parece que algo me chamava que eu não estava querendo aceitar, né? Então, você passou por esse processo de aceitação, de se encontrar. E eu costumo... Eu tenho uma formação de análise comportamental também, acho que eu não cheguei nem a comentar contigo, mas eu percebo muito que geralmente as pessoas elas têm a mais capacidade de ajudar as pessoas naquilo que ela mesma passou. Sim. Então você está falando de repente ajudar as pessoas a se encontrar o propósito dela e tudo mais, mas você viveu aquilo ali, né? Até Exato. você se encontrar. Então, é diferente de você aprender a fazer, sei lá, um bolo.
com alguém que nunca cozinhou. É. Que só pegou a receita e tá reproduzindo ali pra você. Outra coisa é você aprender a cozinhar com alguém que é um chefe de cozinha. Ele passou por esse processo, ele aprendeu, né? É diferente. Uma pessoa que ensina sobre finanças. Ah, cara, vou te ensinar a sair das dívidas. A pessoa nunca teve dívida pra poder saber o que a outra pessoa sente, né? Nunca encostou a cabeça no travesseiro e ficou sem dormir porque não conseguia pagar uma dívida e não sabe como é que é. Então, acho que a pessoa que teve aquela dor... Né? Tem uma música do Rodolfo Abrantes que fala que das minhas feridas saia poder pra curar. Então, ou você passou pela dor, você sabe a dor que o outro sente e ali você tem condições de atuar. Me parece, eu vejo muito isso em você. Sim. Mas, Deni, fala pra gente, assim, falando diretamente pros empreendedores e também pros intraempreendedores, que são as pessoas que estão no mercado trabalhando em outra empresa, mas que são as pessoas proativas que tem lá dentro, que agem com o estilo de vida empreendedor, mas trabalhando numa outra empresa. Para ambos, quem tem o próprio negócio ou trabalha no mercado. Como que a psicanálise pode ajudar essas pessoas a lidar com essas mazelas do dia a dia, os desafios do dia a dia, esses sentimentos negativos, essa solidão que todo empreendedor sente, cara? Porque muitas vezes a pessoa vai começar a empreender, você que está assistindo aí, presta bem atenção. Às vezes você vê um influencer de Instagram lá, publicando o carro importado, as viagens dele e tudo mais, e você acha que você vai ficar milionário igual ele. Muitas vezes o cara nem é, às vezes é golpe, o cara tá alugando um carro, uma Lamborghini para poder fingir aquilo para você. Isso infelizmente acontece. Então às vezes empreender nem sempre é tão glamouroso assim. Então você vai começar, você vai ter dor de cabeça, as pessoas vão duvidar de você, as pessoas mais próximas de você que você acha que vai te apoiar são de repente as pessoas que mais vão te negativar, que vão te enxergar como um sonhador. Então, tudo isso você vai enfrentar. E aí você acaba se sentindo muito sozinho. Eu falo isso porque eu já passei muito por isso. Eu sei como é que é. Então, a maioria dos empreendedores no Brasil não são aqueles que são donos, presidentes de um unicórnio, uma empresa bilionária. A grande maioria, 90%, 95% dos empresários no Brasil são os pequenos e médios empreendedores e os MEIs. São esses caras que sustentam a economia e são esses que estão ali no dia a dia, na trincheira, passando por esses problemas sem ter muitas vezes recursos para lidar com isso. Sim. Como que você, como psicanalista, ajuda essas pessoas? Como que a psicanálise pode atuar nessa área e ajudar essas pessoas? Sim, acho que até é importante... muita gente não sabe a distinção, a diferença entre o psiquiatra, o psicólogo comportamental e o psicanalista. Verdade. Então, o psiquiatra... ele segue o Manual Diagnóstico Estatístico, né, de Transtornos Mentais, que é uma convenção mundial. E esse... O psiquiatra é um médico, né? É um médico. Quem receita remédio, né? Sim. E ele vai analisar ali, conforme a pessoa fala, né? Ele vai ticando a quantidade de sintomas que a pessoa vai relatando para ele. E ali ele tem de 15 parâmetros, se a pessoa atinge 8, 10, enfim, ele faz um certo cálculo. E a pessoa recebe uma prescrição médica, uma prescrição de um remédio para aliviar aquele sintoma. Então, alívio de sintoma. Né? Muita gente está indo ao psiquiatra porque acaba se viciando ou se beneficiando de um remédio como um calmante, que é um sedativo. Então, o sedativo ele vai lá no cérebro, desliga aquele disjuntor ali e aí você passa a não sentir aquela ansiedade. Então, é um método de tirar sintoma, mas não tira a causa. Não trabalha a causa, não tem uma investigação. Por acaso, alguém que foi um psiquiatra ficou 1 hora conversando com o psiquiatra? São minutos. Às vezes o remédio pode ser necessário, porque às vezes a pessoa já não é mais produtiva naquilo, né? Sim. Dependendo do que ela tem. Então, às vezes é necessário naquele momento, sim, mas não vai resolver a causa, né? Ele vai ser produtivo por um tempo, mas assim, estamos falando de casos e casos, assim, cada caso realmente tem a sua particularidade. Então não dá para generalizar. Remédio para fulano de tal deu super bem e para o outro causou dependência e a pessoa ficou ruim. Cada caso é um caso. Né? Tá sofrendo, tá? O sentido o resultado foi contrário. Então essa pessoa que vai, no caso de um transtorno mental muito sério, né? A pessoa com uma certa psicose, então ela alucina, esquizofrenia. Então sim, precisa do remédio, senão a pessoa pode fazer mal a si e fazer mal a outras pessoas. Mas eu digo assim, a gente que tenha os seus conflitos internos, emocionais, traumas, medos, incertezas, e ficar usando muito do recurso psiquiátrico
para se valer da medicação. Então é melhor que a pessoa se esforce um pouco mais. Por isso que o cliente do psiquiatra é paciente. Ou seja, quando você entende paciente, é aquela pessoa que está passiva. O que o psiquiatra prescrever ali... associa com doença, né? Doença. E aí a pessoa já chega lá, então qual que é o nome da minha doença? A pessoa já quer saber aonde ela se enquadra. E isso para a psicanálise não é muito proveitoso. A psicanálise não coloca a pessoa com um carimbo de transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não rotula essa pessoa e trabalha, sim, com as suas histórias de vida, usando o método de associação livre. Então, até falando, antes de começar a falar da psicanálise, falamos da psiquiatria e a psicologia, a psicoterapia comportamental, que é uma terapia que, em conjunto também com a medicação que o psiquiatra está passando, ajuda a pessoa a melhorar o seu dia a dia, mas foca na parte comportamental. Então, vamos dizer assim, acaba criando um ajuste do comportamento. Então, a psiquiatria ajusta ali as atividades mentais, então acelera, coloca um estimulante ali numa área do cérebro para que a pessoa que está muito depressiva, muito para baixo, dê um up, é um processo artificial. E aquela que está muito agitada, ele vai receitar um sedativo que a pessoa vai dar uma acalmada. Então esse é um processo feito na base do medicamento. E em conjunto com a psicoterapia, que geralmente é o psicólogo que atua na parte comportamental. Lógico que tem psicólogo psicanalista também. É só uma abordagem diferente, né? E aí o comportamental, ele ajuda a pessoa a delimitar alguns comportamentos, a ajustar alguns comportamentos, a melhorar a parte de convivência social, a de ter os seus pensamentos de uma forma mais condicionada para o lado positivo, para o lado que vai ser útil e não o lado que vai aumentar suas crenças limitantes. Então, é um trabalho também que o psiquiatra, o psicanalista, o psicólogo, todos são necessários, né? Sim. Todos precisam, depende do caso da pessoa, ela vai se dar bem mais com um ou com outro, mas o importante é a busca do conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si mesmo exige que você conheça um pouco da história da humanidade. Exige que você veja como que as pessoas dos primórdios, como ocorreu a revolução cognitiva, quando que o homem começou a realmente parar de ser um caçador-coletor, ele começou a se estabelecer num lugar e falar, opa, aqui eu posso plantar alguma coisa, posso ficar por aqui, não preciso ficar perambulando. E aí começou a crescer, chegar o que chegou hoje. Não deu muito certo, mas chegou o que chegou hoje, porque o homem ele é um ser, o ser, vamos dizer, o animal mais recente do planeta. Então, todos os outros animais, enfim, já estão aqui há centenas de milhares de anos, e o homem começou a despertar como sapiens, né? O homem sábio, o homem que entende as coisas, há 70 mil anos atrás, é pouca coisa. E aí depois você vê que começou impérios, começaram a guerras, e aí disputa por poder, enfim, aí deu uma bagunçada. Só que o homem está buscando muito tecnologia, está buscando muito ir para expedições fora do planeta e tudo mais, só que o homem está perdendo a mão, ele está meio que se distanciando de ser humano. Ele está um mundo com tanta tecnologia, com tanta riqueza, com tantas condições de sustentabilidade. Não tem explicação nesse mundo existir pessoas que passam fome, que não têm casa, que não tem uma terapia, sabe? Terapia psicanalítica, comportamental é cara. Não são todas as pessoas que conseguem fazer uma terapia assim. E então acaba infelizmente não é acessível, né? Não é acessível. A gente estava conversando ali fora, até te contei que fazia tempo que a gente não conversava pessoalmente, né? Te contei que eu passei por um trauma pesado, né? Na minha vida pessoal, né? E eu tinha meio que uma barreira com esse negócio de terapia, cara, assim. Uhum. Até por ter uma psicóloga dentro de casa, né? Sim. Eu tenho um certo conhecimento por tabela ali, né? E também tenho formação de coach, analista comportamental. Sim. A gente gosta de estudar, a gente vai aprendendo bastante coisa, né? E minha esposa sempre falava, você faz terapia é bom, né? Todo mundo precisa de terapia, né? O próprio terapeuta tem que fazer terapia, né? Sim. E eu sempre, não, isso aí não é pra mim não. E eu achava que era coisa pra gente pra baixo, gente negativa, gente derrotada. Eu falava, eu não. Eu sou um cara positivo. Se eu cair, eu levanto, sabe? Essas coisas assim, né? E
E eu sofri um trauma, assim, uma coisa que não compete a mim, que eu não tenho controle, eu não tinha o que fazer. E quem é mais próximo de mim sabe o que foi. E eu me vi chegar, tipo, no fundo do poço, assim, cara. Que eu já não produzia mais, eu não conseguia trabalhar, os meus negócios parados. Eu só tinha vontade de enfiar a cabeça dentro de um buraco e ficar ali. Tinha dia que eu não queria levantar da cama, não queria mais falar com ninguém. As pessoas me mandavam mensagem, eu não respondia. As pessoas me convidavam pra, vamos tomar um café, vamos conversar. E eu simplesmente... ignorava, falava, não dá, minha agenda tá cheia. Fiquei antissocial, totalmente antissocial. Aí chegou um momento que assim, aquilo tava tão difícil pra mim, eu queria trabalhar, eu queria produzir de novo, eu queria voltar pros meus projetos, esse projeto da escola que tava parado já há muito tempo. Aí eu falei, não tem jeito. Aí pedi ajuda pra minha esposa, ela falou, vamos procurar uma psicóloga pra você. E aí eu fiz bem pouco, inclusive porque algum problema, a psicóloga que eu encontrei teve algum problema que ela precisou mudar de cidade e tudo mais, e a gente acabou perdendo o contato e não substituir. Mas, cara, o pouco que eu fiz foi muito bom, assim, foi muito bom. Era uma abordagem TCC, né, terapia cognitiva comportamental, ela me ajudou nessa questão do comportamento, enfim. E ela me indicou pro psiquiatra, cara. Ela falou, na situação que você tá, eu acho que é muito válido, eu acredito que você tem que tomar uma medicação, porque isso vai te ajudar, inclusive, fisiologicamente, que você já tá tendo alguns sintomas fisiológicos, que só o comportamento já não é suficiente, né? Então, você já tá somatizando no corpo, né? Então, acho que se você tomar uma medicação, vai te deixar mais desperto, você vai ter mais ferramentas para você, então, melhorar o seu comportamento e voltar a trabalhar normal e produzir. E eu não consegui passar no psiquiatra, né? Fui procurar o psiquiatra e tudo mais, e nesse período de encontrar o profissional para me atender, nasceu minha filha, minha terceira filha. E, cara, foi a minha terapia, assim, cara. Então, foi um renovo para mim ter uma criança em casa e eu poder cuidar e olhar para ela e sorrir, ver a carinha dela. E já tenho outras duas meninas mais velhas e falar, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, porque, essas crianças dependem de mim, a minha esposa precisa de mim e tô aqui, né? Estamos aqui agora, de novo nesse projeto, lutando, cara, contra, assim, às vezes a pessoa conversa com a gente, isso é importante falar, às vezes tem alguém do seu lado que trabalha com você, alguém da sua família, que às vezes sofre de alguma coisa e você nem sabe, porque a gente não fala. Quem tem dificuldade de falar. Quem tem, às vezes, guarda aquilo pra si e não consegue botar aquilo pra fora e tem vergonha, tem medo do julgamento. E eu tenho certeza que tem gente que tá me assistindo aqui que às vezes vai até se surpreender, fala, pô, Thiago, entendeu? E eu, assim, a psicóloga meio que me diagnosticou com depressão profunda, ansiedade e síndrome do transtorno pós-traumático. Tudo junto. Sim. Eu cheguei a fazer alguns testes, né, que você responde lá as perguntas e faz uma avaliação lá, né, uma anamnese, e dá tudo, tipo, no máximo, assim, sabe? Tudo severo, depressão profunda, ansiedade grave e por aí vai. E assim, cara, graças a Deus eu não cheguei a tomar remédio, não sei se eu realmente precisava, mas não tomei. E meu remédio, cara, foi Deus que colocou uma criança no meu caminho aí, mais uma filha, e tô super feliz nesse sentido, entendeu? É mais difícil ainda, mas fazer o quê, né? Mas, desculpa te interromper, para dar essa experiência, compartilhar para o pessoal, que eu acho que é importante. Mas agora, então, indo para psicanálise. Falamos do psiquiatra, falamos do psicólogo e o psiquiatra. A psicanálise, como é que funciona? O psicanalista, ele é mais naquela questão de não dar o peixe, né? Ele te ensina a pescar, ele te ajuda, ele ilumina alguns pontos da sua bagunça psíquica que você não está vendo. Então, como que o psicanalista consegue analisar esse conteúdo inconsciente? É através da técnica de associação livre. E até Freud, ele acabou tendo insights sobre... antes dele criar a própria psicanálise, ele queria ser um grande escritor. Então, essas histórias que a gente lê sobre os autores teóricos, né? Ele queria ser um grande escritor, então ele meio que achou aqueles livros de banca, assim, que fala, seja um escritor em uma semana. E ele falou, deixa eu entender isso aqui, vou ver, eu quero ser um baita. A psicanálise tem vertentes também, né? Tem a freudiana, junguiana, alguma coisa assim, ou não? Jung é psicanálise também.
psicanálise também, lacaniana, adleriana, Tem várias. melanconiana. Você segue uma ou como é que é? Eu gosto de conhecer o máximo possível de todas elas, porque a abordagem é diferente. Você utilizar o pensamento do Lacan, por exemplo, e do Jung e do Freud. São três abordagens diferentes. Só que o Lacan, ele comentava que ele era freudiano. Então o Lacan era freudiano. O Jung foi freudiano por um tempo, depois eles eram parceiros, assim. Jung era um cara mais jovem que estava meio que seguindo os passos do Freud, que o Freud estava fazendo um baita sucesso, alvoroço, né? Falando, mostrando coisas para a humanidade que a humanidade tinha que engolir, né? Então, tem que usar um pouquinho de cada um, porque, lógico, tem psicanalista que fala, não, sou lacaniano e ponto final. É porque são características, o Lacan tem mais, ele relaciona mais com a simbologia, com o real, com o imaginário, com o simbólico, então é uma pegada mais dele. Freud com pulsões, superego, id, recalque, e Jung é inconsciente coletivo, é uma coisa que cada um transcende as suas barreiras dentro de si mesmo. Cada um extrapola aquilo que estudou mais, ou a forma que viu, enxergou sobre o psicanalista tendo esse conhecimento mais geral, digamos assim, mais aberto, vamos supor, você falou que tem psicanalista que vai falar, não, eu sou lacaniano, eu sou freudiano. Se o psicanalista ele é mais, eu ia falar genérico, mas não é essa palavra que eu queria usar, é mais polivalente, digamos assim. Ele conhece mais abordagens e ele consegue identificar qual abordagem vai funcionar melhor naquele momento para aquele caso. Isso acontece? Sim. Tem que ter essa percepção. Por isso que o psicanalista tem que gostar muito de estudar a psicanálise, porque ela é uma coisa viva, né? Ela vai se atualizando, ela vai correndo junto com o contemporâneo. Então, o que acontecia na época que Freud começou a atender as mulheres histéricas. Então, hoje você até conhece esse termo histérica. Só que histérica, na época, era um apanhado de sintomas que as mulheres apresentavam. Só que hoje, no manual psiquiátrico, se você pega histeria, não existe histeria. Mas histeria se desmembrou em mais 15, 20 transtornos separados. Aí Jung, ele valida muito a parte espiritual, a parte dos fenômenos espirituais, estados alterados de consciência. E aí foi coisa que Freud não admitiu. Ele falou, Jung, então caça sua linha aí, caça sua turma, que eu não quero saber desse negócio. E aí você falou do que aconteceu com você, né, nesse trauma e depois do nascimento da sua filha, que é uma família psicanalítica mais adleriana, Alfred Adler, que é a terapia da responsabilidade. Ou seja, meu amigo, tem que correr, não tem... vamos dizer, tá sofrendo, tá pesado, tá difícil, tá doendo muito. Mas, ó, sua filha aí, cara, se você não levantar, o que será dela? Gostei dessa daí, hein? Saca? E ela aconteceu de forma empírica, né? Mas então poderia ter um profissional me direcionando e me ajudando a enxergar esse caminho. Se esse profissional tivesse flertado, estudado com Adler, com esse teórico também, que também era da galera do Freud, e depois falou, Freud, eu vou mudar um pouquinho aqui, então vou fazer o meu grupinho. Então era tudo do lado de Viena, o pessoal, as academias de psicanálise, os institutos. Então essa adleriana, ela também tem muito essa questão da responsabilidade, de fazer o que tem que fazer e não ficar deixando muita coisa assim, tomar a sua vida com melancolia, com tristeza. E essa coisa de aprender a dizer não, ter coragem. Tem até um livro que fala sobre isso, que é baseado na psicologia de Alfred Adler, que é a coragem de não agradar. Então tem muita gente que está em transtorno porque tá lá, tem uma coisa dentro de si muito forte que não sabe explicar, não sabe quando começou, que é a necessidade de querer agradar sempre. Então Adler fala isso, você não tem que agradar sempre. Você não no seu propósito não é esse, você vai seguir sua vida, você nem vai... dá, né, cara? Nem dá. Então tem muita gente sofrendo por buscar objetivos impossíveis.
agradar todo mundo, ser bom em tudo. Necessidade de aceitação, né? Tipo, o tempo todo. E pro empreendedor, eu acho que você pegou um gancho legal aí. Porque, assim, às vezes o pequeno empreendedor, principalmente, quando ele começa, ele acha que a ideia dele é linda, maravilhosa e todo mundo vai comprar a ideia dele. Ele vai, investe tempo, dinheiro, coloca aquilo no mercado e depois o resultado não é como ele esperava. E aí, às vezes, o cara entra em parafuso, né? Entra em depressão porque o dinheiro não entra, né? Ele já gastou, e aí ele vê que ele, de repente, errou na estratégia, talvez ele não deveria ter investido tanto, talvez aquele não era o negócio certo para ele, Sim. talvez ele não se capacitou antes, e aí ele falou, pô, agora já foi, e agora? Né? E as contas chegam para pagar, não tem outro jeito. Então, assim... É importante o empreendedor entender que às vezes o produto ou serviço dele ele só precisa de um ajuste, o que a gente chama de pivotagem, né? Então quando você conhece as estratégias, as metodologias de validação de problema, de produto, de solução, coloca no mercado, nem sempre vai sair do jeito que você gostaria. Só que aí você faz uma pivotagem, você estuda o mercado, você readapta, lança novamente e você pode lançar para quem quer o seu produto. Você não vai ter que agradar todo mundo. Você não precisa da aceitação do mercado inteiro. Você precisa da aceitação do mercado que tem aquele problema que o seu produto resolve. É isso que o empreendedor precisa entender. Então, estudar o mercado é importante, fazer uma boa pesquisa de mercado é importante, saber as estratégias necessárias para fazer a pesquisa, porque muitos fazem a pesquisa errada e acaba tendo dados errados para ler. Né? Então, você não vai vender para todo mundo, você não vai agradar para todo mundo, não adianta você ficar brigando com o concorrente, tem espaço para todo mundo, você só precisa da aceitação daqueles que vão entender que o seu produto resolve o problema deles, é isso que você tem que pensar. Encontrou um problema que vale a pena a pessoa pagar para ter aquela solução, e o seu produto soluciona bem solucionado, atende bem aquela dor, resolve aquela dor, as pessoas vão acabar comprando de você. Então, não entre em parafuso porque, ai meu Deus, eu falei com 10 pessoas e 8 não gostaram. Bom, se 2 gostaram e compraram, cara, esses 2 vão indicar para mais 2 e por aí vai. Né? Você precisa aprender também a lidar com com o não, ser resiliente, e acho que uma terapia pode ajudar bastante. Eu falar isso hoje... sei lá, 6 meses atrás eu não falaria isso, mas eu tive que passar por isso para ver o quanto é importante. Sim. E aí, Deni, o que você pode me apontar, assim, você que também é um empreendedor, já empreendeu em outros cenários e hoje você é um empreendedor profissional liberal. Todo profissional liberal é um empreendedor. Né? O psicanalista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, trabalha por conta, é um empreendedor. Quais são os principais motivos que você tem encontrado aí nos seus clientes, pacientes, não sei como é que chama isso, você até me falou e já esqueci. Quais são os motivos de sofrimento que essas pessoas te apresentam aí que você tem tratado nelas? Você pode compartilhar com a gente como que isso pode ser trabalhado? Até antes de falar, vou tentar ir resumindo certinho aqui, para falar sobre o método da psicanálise. Então, às vezes a pessoa está com uma intenção, eu estou a fim de ser empreendedor. Então tem que fazer uma autoanálise, ou então até ir no analista, fazer algumas sessões, para entender se não está se equivocando, não está, de repente, querendo colocar uma coisa que é da vida de outra pessoa, de uma celebridade, enfim, acaba a pessoa querendo ser aquela pessoa. Então, falar, agora com a internet eu não tenho desculpa. Tá criando uma expectativa na vida do outro. Na vida né? do outro. Então, não conhece a história de vida, porque quando a pessoa que tá lá fazendo sucesso na internet, falando que tem uma Lamborghini e tudo mais, você não sabe se é alugada, você não sabe se tá devendo 1 milhão. Sempre falo pro pessoal, não compare o seu bastidor com o palco do seu vizinho, Exatamente. Né? Você não sabe o que acontece nos bastidores dele, né? Sim, então a pessoa que está com algum problema, já é empreendedor ou quer empreender, que foi uma ruptura muito... Quando eu decidi, falei, não, vou atender clinicamente em psicanálise. Então eu também, aí, a pandemia, então me deu um piripaque, vamos dizer assim, eu fiquei com alguns transtornos. E depois também fui no psiquiatra, não tomei a medicação, porque eu entendia que eu poderia reverter isso de outro jeito, e deu certo, porque eu já tinha a terapia psicanalítica na minha vida, já era analisando também de um terapeuta. Então as coisas foram se encaixando. Mas a pessoa que antes de chegar nos motivos, a gente até separou aqui, método então, associação livre.
Freud viu que a dica do cara que falou lá que seja escritor em uma semana, falava para você escrever, pegar 1 hora por dia, sei lá, 20 minutos, e escrever o que vem na cabeça. Escreve. Isso é uma associação livre. Então Freud usou isso para criar um método psicanalítico, que é você chegar para o terapeuta e você começar a falar. Não tem uma norma, não tem uma regra, uma sequência. Comece a falar. Isso você tá me falando de formas que a psicanálise pode trabalhar para ajudar as pessoas, é isso? Como funciona a psicanálise. Tá. Então, como que é? O comportamental, a pessoa, né, vai ajustando a vida conforme os pensamentos e os comportamentos. Na psicanálise é uma coisa focada no que você está falando para a pessoa que está te analisando. Então o analista ele vai ficar ali, ele vai identificar as suas memórias, análise das suas memórias, análise dos seus pensamentos, das suas ações, do que gera angústia, vai identificando, vai analisar os seus sonhos, porque não dá para pensar em psicanálise sem interpretação dos sonhos. Foi o primeiro livro do Freud que estourou. Né, depois de estudos sobre a histeria, o livro de A Interpretação dos Sonhos foi um sucesso. Porque, na verdade, ele poderia ser chamado A Interpretação dos Sintomas. Mas aí ia ficar meio, né, dos sonhos chama mais atenção. E justamente, se você pega o sonho, você conta para o seu analista, o que vai sair de coisa ali, vocês dois juntos, para pegar aqueles elementos e transformar em... Opa, agora eu entendi o que esses elementos estão dizendo sobre mim. Não tem esse negócio, você sonhou com um jacaré e eu sonhei com o jacaré, não quer dizer que tem alguém querendo morder nosso calcanhar e trair a gente. Não, o seu jacaré tem um motivo... Não quer dizer que é pra jogar no bicho, não, né? Não. Exatamente. Então, o pessoal tem muitas essas tabelinhas de, sonhou com o dente caindo, quer dizer tal coisa. Não, cara, cada sonho, cada elemento do sonho tem a ver com o sonhador. E aí, na sessão, a gente destrincha isso e começa a entender o que representa aquela imagem, aquele símbolo para a sua vida. E isso tem que ser um convívio de terapia para a gente destrinchando os seus conteúdos inconscientes. Então, é isso que o analista faz. Ele faz você falar bastante e ele vai pegando os seus conteúdos inconscientes e colocando de volta para você. Olha aqui, Thiago, você sonhou com jacaré, mas jacaré, você ficou com medo dele quando você... viu o jacaré? Não fiquei com medo. Opa, uma coisa é você ver o jacaré e ficar com medo, uma coisa é você ver o jacaré e não ficar com medo. Então o jacaré não é bem o jacaré, porque tem as distorções do sonho. Enfim, esse é um dos recursos também muito importantes para usar em psicanálise. Através dos seus pensamentos, ações, memórias e dos seus sonhos, muita coisa vem à tona para você se compreender. Acho que na prática, assim, acho que o que é muito válido para o analisando, né? Agora você falou, eu lembrei, né? O nome correto que se chama, né? Analisando. A questão do falar, de botar para fora. No meu caso, né? O que foi muito bom, apesar de ter feito pouca terapia, né? Ter alguém do outro lado para ouvir sem julgar. Às vezes você está passando pela situação e as pessoas que você tem, que você pode confiar para se abrir, são pessoas que às vezes estão envolvidas no problema também, né? Então, não são pessoas que simplesmente vão te ouvir e não vão tentar te induzir a uma resposta, sabe, assim, enviesada pela visão delas de dentro do problema. Então, ter um analista para você poder compartilhar, só o fato de você colocar para fora já é um alívio. Assim, que parece que você tira um saco de cimento das costas, assim, cara. Sim. Pra mim foi muito válido nesse sentido, entendeu? É muito valioso poder falar, soltar e alguém escutar ativamente. Foi outra coisa também que fez a psicanálise existir. Freud era amigo de um médico, acho que era psiquiatra, o Breuer. E esse Breuer tinha uma paciente. E aí o Breuer ficava, e ela tava bem ruim mesmo, histérica, daquela de andar, sabe, igual aqueles filmes de terror que anda torta na... Carrie a estranha. Isso, o negócio tava sinistro. Então, o Breuer fazia muitas perguntas pra essa pessoa, pra essa mulher. Isso, e quando acontece? E como que acontece? Aí ela meio que deu um basta nele. Ela falou, chega, cala a boca, deixa eu falar. E aí o Breuer pegou e falou, então fala aí. Aí viu que o negócio rendeu muito mais, porque se a pessoa fala, a gente consegue... entender o que está se passando no inconsciente dela, porque vem ato falho, vem palavra trocada, vem coisa que ela fala, depois repete, e você começa a entender padrões de pensamento, crenças, você começa a identificar o que foi na vida daquela pessoa uma figura de uma mãe opressora, de um irmão displicente que deixou você cair quando você... Enfim,
venha todo o conteúdo. Aí o Breuer falou pro Freud, eu falei, deixei a mulher falar e foi incrível, cara. Aí o Freud, legal, associação livre, escrever para depois você entender coisas de você, da sua escrita livre, e aí a associação livre da pessoa poder falar à vontade. E aí meio que nos intervalinhos que a pessoa vai falando, você dá um tempo, vai esperando ela soltar e tudo mais. E aí você faz uma pergunta, você confronta ela com aquele ato falho que ela acabou de soltar. Uma repetição, que ela falou que amava o marido, mas ao mesmo tempo ela falou que queria esganar o marido. Então, como assim esganar? Você esganaria mesmo seu marido? Por quê? Qual o motivo de ser? A gente vai destrinchando, a gente vai cavucando o inconsciente da pessoa e a pessoa vai, puxa, eu falei isso. Nossa, então quer dizer que isso tem relação com a minha infância mesmo, porque foi lá que alguma coisa quebrou. Vai trazendo clareza, né? Despertando para algumas coisas que às vezes a pessoa não tinha se atentado ainda, tinha se atentado, né? porque ela nunca se escutou. Porque se você fala para mim um monte de coisa aqui, você está se escutando. Mas, ok, mas você acaba se escutando, mas você não decora o que você acabou de falar. Não tem coisa que a gente acaba de falar e falar, o que eu falei mesmo? Uhum. Agora, o analista não ele vai falar, então, você falou isso, você tá entendendo o que você falou? Aí a pessoa, eu falei isso. Sim, e você falando isso, o que você acha que tá explicando sobre a sua relação com a angústia? Essa sua fala podemos traçar um parâmetro com a vida que você está vivendo hoje com você mesmo, em família, no trabalho. Então, é isso. Então, mais ou menos falamos sobre a psicanálise, para resolução de conflitos internos. Perfeito. Equilíbrio. É entender da onde vem a sua angústia, entender da onde que vem o sofrimento, a origem dos sofrimentos. E é uma coisa interessante, uma terapia excelente, porque qualquer pessoa pode fazer, não é só as pessoas que estão sofrendo. Aquela pessoa que quer ter mais performance, que quer descobrir ainda mais o seu potencial. Então é além. É remédio e é vitamina ao mesmo tempo. Exatamente. Tipo, tira você de uma situação de apatia total ou de hiperatividade doentia, ou também faz com que você descubra cada vez mais as suas potencialidades, que você descubra cada vez mais como você pode ser ainda mais ativo e mais importante na vida das pessoas. Então, para o empreendedor, motivos, né? Tudo aquilo que a gente tinha falado. Imagina a pessoa que troca os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, e aí entra para empreender sem um capital de giro. Não percebe, não faz uma planilhinha de Excel para perceber o que é fornecedor, o que é entrada, o que é saída, o que é gastos fixos. Tem empreendedor que não sabe o que é gasto fixo, cara. Confunde lucro com faturamento. Isso, faz aquela salada. Aí o que acontece? Primeiro tópico aqui que a gente elencou. Responsabilidades financeiras e pressões financeiras. Então o cara se colocou num problemão. Acho que as finanças é o que mais pega na mente de qualquer pessoa, cara, no empreendedor. Conta para pagar, cara. O cara não tem lucro, o boleto tá chegando, tem que botar comida na mesa. Claro, não para. Porque a maioria, o MEI é o empreendedor individual. Né? Às vezes o pequeno empreendedor, as pequenas empresas começam assim também. O cara é a eu-presa. A maioria dos empreendedores no Brasil começam assim. O cara cobra o escanteio e corre para cabecear. Então a pressão é muito grande. É muito grande. E se o dinheiro não entra no prazo que ele precisa, se as coisas não saem como ele planejou... Cara, eu já vivi muito. Eu empreendo desde 2004. 2006, né? Naquela época que a gente se conheceu, também no marketing multinível, no e-commerce. Eu tinha acabado de abrir a minha empresa de consultoria esportiva. Sim, eu lembro. Então hoje a gente tem uma estatística no Brasil que 90% das empresas fecham em menos de 5 anos. Por quê? Falta de capacitação, falta de conhecimento do mercado, uma série de questões aí envolvidas. Eu, graças a Deus, acho que fiz alguma coisa certa, porque eu passei por essa fase. Hoje, tenho de 2006 para cá, são 18 anos empreendendo. Né? A pandemia veio, me trouxe uma visão diferente de mercado, eu tô migrando também. Saindo da área de consultoria esportiva, abri uma segunda empresa. Eu ainda tenho a outra empresa, mas não quero mudar de mercado, né? Então, uma coisa que eu sou apaixonado e já trabalhava por ser professor de educação física é a parte de educação. Então, esse projeto da Escola do Empreendedor Raiz é justamente por conta dessa paixão. E então já é minha segunda empresa nesse período. Então, o que eu já não vivi nesses 18 anos de ter que engolir sapo, o dinheiro não entrar quando eu precisava,
de ter que negociar um contrato muito difícil. Eu só atendia multinacional. Tinha que me relacionar com um executivo da área de RH, com donos de outras empresas. Eu atendia grupo corporativo, empresas de grande renome. Então você tem que estar o tempo todo atendendo às necessidades dessas empresas que são burocráticas e tudo mais para você receber. Você precisa pagar seu fornecedor, mas para você prestar o serviço para aquela grande empresa, você só pode receber em 60 dias. Como é que você lida com isso? Como é que você planeja? Né? Então, assim, é muito difícil, cara. Quem está assistindo a gente aí, não empreende ainda, quer empreender, não se assusta. Mas o segredo está em se capacitar. Aliás, entra na Escola do Empreendedor Raiz, na nossa comunidade lá, e fica lá com a gente para que você vá fazendo os treinamentos que a gente for lançando lá. Isso vai te ajudar muito a ser mais assertivo nessa questão de já entrar com com alvo já, né? Sabendo qual é o passo a passo para você atingir aquele alvo. Não precisar errar tudo que eu errei nesses 18 anos. Sim. Entende? Então, acho que são muito nesse sentido. Acho que as finanças é o que mais pega. Não sei se é o que você vê por aí, cara. Quem tá assistindo aí comenta. Eu particularmente acho que é aí onde tá o problema de tudo, cara. Afeta casamento, afeta relacionamentos, todos. Porque a pessoa sabe que vai empreender, ela sabe a quantidade de coisas que ela vai ter que saber fazer. Muita responsabilidade. Muito bem. Então a parte de finanças, parte financeira, muita gente entra assim, sem fazer nenhum tipo de análise. Então, vamos dizer, arruma uma sarna para se coçar. Então a pessoa não tem condição financeira, ela se arrisca demais para fazer empreender numa área e depois ela acaba enlouquecendo, porque ela não está conseguindo viver em paz com aquilo. Outra coisa, a pessoa tem que lidar com incertezas e riscos. Né? O tempo todo, aquela dificuldade para poder... o governo muda uma taxa, muda uma forma, Chega uma pandemia. Chega uma pandemia... Sofrimento, elevada carga de trabalho, ou seja, a pessoa que você falou, múltiplas funções, o que vai causar? Sobrecarga, excesso de trabalho, doença emocional, doença mental. A maioria começa a empreender e fala, não, eu vou sair do meu trabalho, vou empreender porque eu quero ter liberdade. Cara, te mentiram pra você. Você for empreender, você vai trabalhar 12, 15, 18, 24 horas. Sim. Quantas vezes já não virei 2, 3 dias sem dormir trabalhando? Até dá. Várias vezes. Até dá. Mas a pessoa tem que estar no controle emocional do que está fazendo. Ou seja, eu dormi pouco, mas eu sei que a minha agenda vai encaixar uma hora de sono, de descanso. Eu vou lidando com isso. Mas tem muita gente que perde o controle, perde a mão nessa situação. Funções, o que acontece? A pessoa não tem suporte emocional, não tem alguém na empresa que seja um braço direito, a pessoa se sente isolada, ou seja, depressão. As empresas têm investido nisso para ajudar os colaboradores a lidar com esses desafios diários? Olha, eu vejo assim que até as grandes empresas estão falhando muito nesse quesito de prestar para os seus funcionários uma assistência psicossocial, ter ali, porque às vezes libera um plano de saúde, das empresas que oferecem plano de saúde, para uma psicoterapia e numa dificuldade enorme da pessoa chegar lá e passar no psicólogo, porque uma coisa que é bem complicada para atendimento psicológico em plano de saúde é que o plano libera meia hora. Então, uma sessão, meia hora. Então, para a pessoa conseguir fazer uma sessão de 1 hora, ela acaba tendo que assinar 2 vezes lá, como se fossem 2 sessões, cobra 2 vezes. Então, é constrangedor, é uma coisa complicada. Então, eu acho que tem muito que avançar nesse quesito de saúde mental, ainda está bem e eu acredito que quando empresas. Você deixa em aberto, né, ele tem a possibilidade de ir lá no psicoterapeuta pelo convênio, mas está em aberto, ele pode ir como ele pode não ir. Como eu fui resistente, por exemplo, em começar uma terapia, a maioria das pessoas vai sempre deixar para depois, vai postergando, vai procrastinando, né, e acaba não fazendo. Talvez, de repente, pode ser uma solução aí, a empresa colocar isso dentro da empresa, como empresas colocam curso de inglês lá dentro, coloca a assessoria esportiva para fazer a ginástica laboral, fazer o grupo de corrida, como eu fazia nas empresas lá. De repente, ter um psicanalista lá dentro, ter um psicólogo, não sei. Precisa muito. Até no finalzinho, eu vou ver se eu consigo falar no final, que é o que eu ofereço para as empresas, que é esse plano. Legal. Só vou pedir para a gente está chegando, infelizmente, nos últimos minutos aí do nosso programa, a gente vai precisar resumir um pouquinho. Sim. Se você puder falar, então, dessa questão dos benefícios. Não sei se você consegue deixar, de repente, para quem está assistindo,
Algo prático, de repente alguém tá assistindo e tá passando por essa sofrência agora, né? Sim. Tá escutando o Pablo todo dia lá na sofrência. Mas ela precisa de alguma coisa agora, um socorro agora. Mas ela ainda não conseguiu agendar com o Dene. Mas Sim. ela tá ouvindo o Dene agora. Você conseguiria falar alguma coisa pra essa pessoa que ela pudesse, sei lá, fazer, aliviar essa dor dela agora? Um passo a passo pra ela poder resolver nos próximos dias? Não resolver, mas pelo menos ter uma luz. Olha, é bem complicado isso. Para psicanálise isso é bem complicado, porque imagina, cada sujeito tem um mundo individual, um universo individual enorme. Se eu peço para alguém, eu sugiro que alguém faça alguma vou dar um passo coisa... a passo. Pega o celular, abre o leitor de QR Code e lê aqui, ó. E vamos começar o e trabalho. agenda com o Dene. Vamos começar o trabalho, porque não adianta, porque na TCC tem mais isso de, vamos lá, montar uma rotina, mas na psicanálise não. Mas a dica que eu posso dar é ouça você mesmo, ouça o seu mundo interior. Comece a fazer um exercício de escrever, né? Escrever todos os dias antes de dormir, comece a escrever um monte de coisa. E no dia seguinte você lê aquilo que você escreveu. Porque assim, Thiago, se não tiver uma investigação de si mesmo, não querer se conhecer, complica mesmo. Porque a pessoa tem que buscar entender um pouco quem é você, para que eu estou aqui, qual que é a minha missão, quais são os meus traços que me causam dor, quais são os traços que eu admiro em mim. Então, eu acho que a dica é essa, você olhar para o espelho e falar assim, quem é essa pessoa que eu estou olhando aqui? Para que essa pessoa veio para a Terra? Qual o propósito dela na Terra? Quais são as habilidades que ela tem? Quais são os defeitos que ela tem? Se a pessoa não fizer um raio-x de si mesmo com consciência, sabe, com verdade sobre si mesmo, ele vai ter sempre decisões equivocadas na vida. E para o empreendedor sofrer com decisões equivocadas, o preço é muito alto. Então, gerenciamento de emoções, autoconhecimento, resolução de conflitos. Se a pessoa não tem o olhar para si mesmo, como que ele faz? É tudo competência de empreendedor. Então, para encerrar até mais ou menos essa parte aqui, se a pessoa quer administrar bem a sua empresa, ela tem que primeiramente administrar bem o seu mundo psíquico. Com certeza. Não faz sentido a pessoa achar que vai ter uma empresa com vários funcionários, que vai chegar a ser uma grande empresa no mundo, se ele não consegue colocar em ordem os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, não se conhece, não se compreende, faz coisa que continua repetindo assim, nossa, não sei por que eu fiz isso. Pô, repetir isso um ano é uma coisa. A pessoa descontrolada, ela acaba tomando muita decisão por emoção, né? Sim. Foge da racionalidade. Como que ela vai administrar o negócio se ela não administra as próprias emoções, né? Saca? Então, quando o empreendedor, ele toma as rédeas das suas emoções, do seu mundo psíquico, aí ele é aquele empreendedor que é amado pelos funcionários, é amado pela família, é aquele empreendedor que deixa um legado, que todo mundo comenta, puxa, meu chefe é o cara. Aquele cara me ensina, aquele cara me inspira, porque olha, nas adversidades ele tá ali, ó, ele mantém. E é isso aí, nas adversidades ele mantém, né, essa resiliência. Não quer dizer que você não vai ter problema, né? Eu vou fazer uma terapia, vou fazer uma análise lá com o meu psicanalista e eu nunca mais vou ter problema. Não. Você vai ter problema, mas você vai aprender como lidar com esses problemas, né? Sim, e você vai se tornar um resolvedor de problemas cada vez melhor. E é isso que o empreendedor faz. Que eu sempre falo para todo mundo, não adianta se apaixonar pela ideia, você tem que gostar do problema. Porque é encontrar o problema das pessoas que você consegue resolver, é um problema que você encontra uma solução e vende essa solução. Então, assim, sem ter problema, como é que você vai ganhar dinheiro? Você precisa de um problema para você solucionar o problema, para você ganhar dinheiro com essa solução. Tem que gostar do problema. Tem que gostar do problema, porque existe um empreendedor de sucesso na zona de conforto? Não tem como. Não tem como. Então, na mente é a mesma coisa. Quando você vai entrar para dentro do seu mundo psíquico e começar a investigar os problemas que você tem lá dentro, se prepara, não vai ter zona de conforto, vai ser difícil. A psicanálise é dolorida, muitas vezes. A psicanálise é invasiva, ela judia da pessoa, vamos dizer assim, no modo abstrato de dizer. Porque começa a mexer com coisas e traz para a pessoa uma série de responsabilidades que antes ela estava só colocando a culpa nos outros. Então agora, falando para empreendedor, isso não pode acontecer. O empreendedor não põe a culpa em ninguém. O empreendedor, ele assume os riscos e a responsabilidade. O empreendedor, ele não fica na zona de conforto, porque se ele ficar na zona de conforto, está alguma coisa errada. Ele está caminhando para o mundo da ilusão. Imagina, eu vou ter uma empresa e vou só curtir aqui os lucros, né? Vai chegando os lucros. Agora, vamos falar
só para fechar, então vamos falar do plano que eu estou oferecendo para as empresas, Manda bala. que é uma escuta individual, aquilo que você falou, o funcionário ter ali 1 hora por semana para fazer a sua terapia, o grupo de meditação guiada, técnicas de respiração, 15 minutos dentro da sala mesmo da equipe ali de trabalho, do RH, do financeiro, grupo de alongamento e yoga para não ter problemas de tendinite, enfim, tá Tudo isso você consegue levar para a empresa. Levar para a empresa e dividir isso na semana toda. Reflexões sobre o sentido da vida. Muita gente não está sabendo por que está aqui. Isso entre o empreendedor, e o empreendedor também muitas vezes sofre esse tipo de dor. E uma coisa muito importante que também tem que ser falada semanalmente nas empresas, que é a minha proposta, que é reflexão em grupo para falar sobre mídias sociais e saúde mental. Porque agora a IA está vindo cada vez mais forte, então esse pacote aqui eu ofereço para as empresas. Ela pode ter uma parte desse pacote, pode ter todo o pacote, para ele perceber o funcionário trabalhando com mais dedicação, não fica aquele negócio de turnover, né, que a pessoa sai e muita entra e sai de funcionário na empresa porque ninguém quer ficar naquele ambiente. Burnout, né, do pessoal. Então, vamos prevenir. Vamos fazer com que as pessoas toda semana respirem, toda semana façam sua terapia, toda semana façam a sua discussão, coloque para fora aquilo que está fazendo mal e está dificultando a sua vida. Maravilha. Dene, É isso. infelizmente nosso tempo está esgotado, a gente vai ter que encerrar. Fala até pro pessoal que está assistindo a gente aí, caso você queira patrocinar, ajudar o nosso programa aqui para a gente ganhar mais tempo, por exemplo, é bem interessante, eu já agradeço desde já. Dene, muito obrigado. Tem o QR Code do Dene aparecendo aqui durante o programa várias vezes. Vou deixar o contato do Dene na descrição aqui também para quem quiser entrar em contato com ele e agendar uma sessão. E eu agradeço você por ter chegado até aqui, por estar acompanhando esse programa com a gente. Não fique de fora da nossa comunidade da Escola do Empreendedor Raiz. Deixa seu comentário, inscreva-se no canal, seu joinha para o YouTube saber que você gostou do nosso vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo.